Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. É, Nós estamos caminhando aí para a nossa última aula gravada, né? Nossa última aula de História da Arte temporal, né? Nós vimos todas as manifestações artísticas ocidentais desde a pré-história e agora estamos terminando o século XIX com o impressionismo, tá? Então a aula de hoje vai ser só sobre impressionismo. As outras aulas no decorrer do século XX já estão presentes no canal, então pós-impressionismo, arte moderna e arte contemporânea. Lembrando que a partir daqui do impressionismo, os assuntos ganham mais recorrência e mais prevalência no vestibular da UEL, por isso se atentem mais a esses assuntos do que propriamente os outros da história da arte em si. Na, no canal nós temos uma playlist em que eu fiz algumas aulas dica e vou estar fazendo mais aulas dicas para vocês sobre história da arte temática, né? Então nós vimos as pandemias nas artes, vimos o afrofuturismo, vimos o Cristo Javachev, a Jean-Claude e o Abraham Palatinic. Nós vamos ver arte na ditadura civil-militar do Brasil e a arte indígena do Brasil também, tá? Temos uma surpresa aí no meio, eu não vou contar para vocês agora, uma parceria que eu estou fazendo, e vocês vão saber logo mais, ok? Então vamos lá. Lembrando que sexta-feira, dia 9, temos a nossa segunda aula de exercícios de arte contemporânea, beleza? Espero vocês lá. Então vamos lá. Bom, a arte impressionista, ela vai ter algumas características importantes, lembrando que a gente está ali no contexto do final, da segunda metade do século XIX para o final do século XIX, tá? Lembrando que nessa época a gente tem concomitantemente uma arte acadêmica, que é o neoclassicismo, e duas outras que já estão querendo questionar a arte academicista, que é o romantismo e o realismo. Além disso, nós temos a arquitetura sendo desenvolvida de maneira neoclássica e a arquitetura sendo desenvolvida de maneira não neoclássica. E uma arte mais decorativista, que é a arte nouveau. E hoje nós vamos então introduzir a arte impressionista, que é mais uma dos movimentos artísticos que estão aí aparecendo no século XIX, tá? E o impressionismo vai ter muita importância para o decorrer do século XX, porque o impressionismo foi o movimento que mais rompeu com o neoclassicismo das artes ali do século XIX. Então a gente tem entre romantismo, realismo, arte nouveau, arquitetura não neoclássica, né, o neogótico, o ecletismo, o impressionismo vai ser a arte mesmo que vai ser contra o establishment de arte, tá? Vai ser a primeira manifestação artística que vai querer quebrar mais com o establishment artístico, tá? Logicamente, quem vai quebrar mesmo são os artistas vanguardistas, né? Mas a arte impressionista tem um papel importante nesse começo aí. Então a gente fala numa revolução artística, né? Que o impressionismo ele criou tendências para a pintura do século XX. É considerada a arte do momento, porque o artista que é impressionista, ele sai do ateliê, o que já é uma grande revolução. Ele sai do seu ateliê, ele vai para fora, leva o seu quadro, suas tintas, né? E ele vai pintar, ele vai fazer a sua arte a céu aberto, tá? E é uma pintura muito rápida. Por quê? Porque ele quer captar o momento, tá? Então, a gente vai ter também rompimento parcial com o academicismo, porque a gente traz essas novas tendências, né, de pintura rápida, ao céu aberto, uma arte do momento, que foge aos parâmetros de técnica neoclássica e que foge também aos ateliês, tá? Que foge dos ateliês. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala que esse rompimento não é integral como as vanguardas, né? Ele é um rompimento parcial. Por quê? Os impressionistas, eles estão ainda relacionados com a realidade. Eles querem traduzir na sua tela a realidade.
tá? Então, nessa busca de traduzir a realidade, captar a realidade, fazer uma arte que seja naturalista, tá? A gente diz que ela ainda, os impressionistas ainda estão ligados com o academicismo, porque o academicismo ele, ele coloca como um dos pilares, né, uma das partes principais de suas regras, o naturalismo. Você não pode pintar algo que não exista, tá? Isso só vai chegar com as vanguardas. As esculturas, normalmente, dos impressionistas parecem estar inacabadas. É uma característica prática, né? Que é fácil de fazerem vocês entenderem e enxergarem o impressionismo na escultura, tá? E a característica mais importante da arte impressionista é que os impressionistas eles estão muito ligados com o estudo da luz e da cor. Então, eles vão estudar muito teorias sobre a luz solar e sobre as cores em si, e eles vão tentar trabalhar em cima disso. Parece muito que a gente já começa a ver aquele artista que é experimental, né? Mas a gente fala que isso vai aparecer mais com os pós-impressionistas, né? Aqui os impressionistas eles estão iniciando essa experimentação, né? Estudar técnicas diferentes, né? E para representar aqui no caso a realidade, né? Então a temática não foge muito do que era feito até agora. Então, na luz, a gente vai ter a observação direta dos seus efeitos sobre os objetos. Então a gente quer ver. Lembra que a gente falou dos artistas ingleses que pintavam no romantismo, né? A gente viu que eles já faziam paisagens com a luz solar modificando os objetos, né? Modificando a cor dos objetos e fazendo efeitos de movimentação sobre os objetos. Então, os impressionistas vão se aproveitar muito disso. E as constantes alterações que a luz provoca nas cores, né? Então, é exatamente isso, tá? Esse vai ser o estudo da luz pelos impressionistas. E a cor, a gente vai ter dois estudiosos aí que estudaram as cores, que é o Goethe e o Chevreul, e eles vão fazer duas teorias, né? O Goethe fez a teoria das cores, e ele diz que a cor depende do visual humano, é uma tese que chama tese da realidade perceptiva, e a cor produz efeitos morais, e que são psicológicos, sensuais e emotivos. Então, ele diz isso com a sua teoria, e os impressionistas vão utilizar isso, tá? Então, que a cor depende do visual humano, e produz efeitos morais, tá? Sejam eles psicológicos, sensuais e emotivos. E o Chevreul vai fazer a harmonia e o contraste das cores, também é uma tese sobre cor, tá? Em que ele divide as leis que regem as misturas das cores, beleza? E aí a gente tem aí os dois círculos, né? Aqui o do Goethe e aqui o do Chevreul, em que eles estudam as cores, o Goethe mais preocupado com as consequências de se ver uma cor e o que ela produz em nós, e o Chevret mais preocupado com a técnica de mistura das cores, tá certo? Bom, o impressionismo tem algumas considerações práticas, gente, tá? Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa, o impressionismo, eu cheguei a conhecer um museu impressionista lá em Paris, o Museu d'Orsay, e, assim, é um dos movimentos artísticos que eu acho mais bonito. Meus amigos me presentearam no meu aniversário com um livro do Monet, porque é um dos artistas que eu vou falar ainda hoje que eu mais gosto. Quem tiver interesse me fale aí, que eu tiro umas fotos, mando para vocês. E interessante, cara, que um escritor que vocês conhecem muito, né, que é o Charles Baudelaire, ele descreveu os impressionistas como o pintor da vida moderna. Então, os impressionistas, eles pintavam a realidade moderna do século XIX, logicamente baseados no estudo da luz
e da cor. E por isso que a gente vê, como vocês vão ver daqui a pouco, nas imagens que eu vou mostrar, a gente vê imagens distorcidas. Por quê? Porque é a arte do momento, né? É a arte do momento. É como o artista vê a luz solar mitificando ou, vamos dizer assim, mudando a cor daquele objeto, tá certo? Naquele momento. E é isso. A partir disso, o Charles Baudelaire também disse que os impressionistas construíram um manual para os oprimidos da academia, né? Então, essas considerações práticas, a gente diz que é um manual para os oprimidos da academia lá do século XIX, Academia de Belas Artes de Paris. Porque aqueles que tentavam se apresentar como artistas e eram negados pela academia por não serem neoclássicos, por exemplo, começaram a seguir os impressionistas porque eles eram já contrários, né? E já começaram a fazer exposições fora das exposições da academia, né? Então, eles eram artistas visionários, com certeza. Considerações práticas sobre o impressionismo. Bom, primeiro, a pintura deve, gente, ó, presta atenção no verbo, a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento. Se a gente parar aqui, esse aqui é o resumo do impressionismo. Isso aqui é o resumo, tá? Se vocês souberem isso aqui, eu tô feliz. Pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz solar. Gente, isso a gente sabe. A gente sabe que o nascer do sol é diferente do pôr do sol. A gente sabe que quando o sol bate ao meio-dia na grama, ela tem cor diferente de quando o sol de manhã ou da tardezinha bate na grama. A gente sabe disso. Os impressionistas, eles querem pintar isso, tá? As figuras não devem ter contornos nítidos, pois ali é uma abstração do ser humano para representar imagens. Gente, isso aqui é um ataque ao neoclassicismo, tá? Lembra? Toda aula de neoclassicismo, renascimento, arte greco-romana, eu fico assim, ai, anatomia bem delimitada, as linhas anatômicas que formam o corpo, elas são bem traçadas. Aqui os impressionistas vão quebrar com isso, tá? Eles não vão querer mais fazer isso. Porque para eles ali é uma abstração para representação de imagens. Eles querem sim representar a realidade, representar imagens, mas do jeito que elas são. Então, pro impressionista, ele não está distorcendo a imagem quando ele pinta aquele borrão que a gente acha que é um borrão. Na verdade, ele está chegando mais perto da realidade do que um romântico, um realista, um neoclássico. Entenderam isso? Bom, as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como pintores do passado costumam representá-las. Gente, que cor que é uma sombra? Se você for no sol agora e fizer a sua sombra, ela não é uma cor um pouquinho mais escura só, mas ainda iluminada e colorida? Ou ela é totalmente preta? Você vê a cor da sombra a- é, na cor do aparato em que ela está, do plano em que ela está sendo projetada. Então, se é uma parede branca, você vai ver a, um seu delineamento, por exemplo, da sua mão, em branco, um pouquinho mais escuro, mas ainda assim iluminado e colorido, ou seja, branco. Tá? Então, os impressionistas, eles querem então chegar mais perto da realidade. Se eu pinto a sombra de preto, eu estou fugindo à realidade. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares, lá do Chevret, tá? Assim, aproxima-se da realidade diferentemente do claro escuro barroco. Então, olha só, além do neoclassicismo, eles estão criticando os artistas barrocos, tá? Porque eles querem que os contrastes de luz e sombra sejam mais próximos da realidade e não de algo que volte aqui, ó, de que seja uma abstração para representar imagens. E por fim, as cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Gente, isso daqui é muito importante.
Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina várias cores, obtendo o resultado final. A mistura e a experiência deixam, portanto, de serem técnicas para serem ópticas. Então, olha só que interessante. É a primeira vez na história da arte que o observador, ou pelo menos a visão, né, nosso primeiro contato com uma pintura é pela visão, né? É a primeira vez que a visão do observador é levada em conta na formulação de uma obra de arte, tá? E isso é uma grande revolução, tá? Tanto é que o William Peretz, o autor que eu gosto muito do Isso é Arte, tá? Que eu falei de todas as aulas de pós-impressionismo, de arte moderna e arte contemporânea, ele cita os iluministas como sendo os impressionistas como sendo os grandes revolucionários da arte, gente. E são justamente por causa dessas considerações práticas aqui que o mundo da arte vai mudar no século XX completamente, tá? Foram eles os pioneiros nas mudanças do panorama da arte, beleza? E por isso eles são tão importantes para vocês. Ó, nossa primeira obra aqui chama Almoço na Relva e é do Manet, tá? Edouard Manet. Ele é um francês, ele se baseou muito no Delacroix, quando ele estudou cor, e lembra, o Delacroix é um artista romântico, e ele estudou bastante também o Gustave Courbet, que a gente falou na aula anterior, quando se trata de realidade, né? Para se tratar uma paisagem comum do cotidiano, e o Courbet, como a gente sabe, é um artista realista. Então, o Edouard Manet ele tem influência dos dois movimentos, né, que acontecem concomitantemente ao impressionismo, que são o romantismo e o realismo, e em Almoço na Relva isso fica bastante evidente. Nos parece muito uma arte impressionista ainda, tá certo? Mas a gente já viu, ó, as sombras já não são tão escuras mais, tá certo? A gente não tem tanta profundidade sendo trabalhada, mas ainda tem, tá? Então aqui a gente tem uma realidade parisiense da época, né? É um piquenique, né? Dois homens e duas mulheres, sendo uma nua. Isso é uma sátira, tá? Uma sátira da mitologia. Esse quadro aqui, Almoço na Relva, foi um quadro renascentista, tá? É de uma passagem mitológica, ao mesmo tempo representa a realidade parisiense da época, né? De um piquenique. Só que o Manet quis fazer uma sátira da mitologia nesse quadro, quando ele representa uma mulher nua e dois homens. E isso é interessante porque a gente pode considerar isso como sendo pré-moderno, né? Pré-moderno. Se o Manet não tivesse focado o seu estudo na luz e na cor, talvez a gente considerasse ele hoje como um pós-impressionista, tá? E mesmo pela temporalidade. Justamente porque ele faz essas sátiras, tá? E isso é muito pós-impressionista e pré-moderno, beleza? A gente tem a luz sendo bastante retratada aqui no centro da imagem, e a gente tem a luz, sobretudo, modificando a cor e o verde das árvores. A gente tem vários verdes sendo representados aqui, gente. Isso é justamente pelo contraste que a luz dá quando chega em determinados locais. Aqui, por ter mais copas de árvores, deixa o verde mais escuro, e lá, por ter menos copas, a luz chega mais direto e deixa o verde mais claro. Tá bom? O Edouard Manet, ele apresentou essa obra para ser exposta no Salão dos Artistas francês, tá? Ali no final do século XIX, que era um salão que fazia uma exposição anual. Eu já comentei com vocês, ele fazia uma exposição anual dos artistas da Academia de Arte de Paris. Só que ele foi recusado. E aí ele, junto com alguns outros impressionistas, tá? Como ele foi rejeitado pela academia, ele criou o Salão dos Recusados, que fazia uma exposição de arte negada pelos neoclássicos que guardavam o Salão dos Artistas e a Academia de Belas Artes de Paris.
E esse salão foi muito importante para o desenvolvimento da arte pós-impressionista e arte moderna depois, tá? Porque esses artistas começaram, os artistas franceses e de outras partes da Europa Ocidental começaram a ter contato com coisas diferentes do que eram ensinados na academia, né, na escola de arte. E esse contato deu liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão é muito importante para o desenvolvimento da arte moderna e depois contemporânea. Olha, aqui é também o Edouard Manet, tá? É um bar em Bergère. Essa obra chama um bar em Bergère. E, gente, aqui o interessante, essa obra normalmente vem nos livros de vocês ah, quando se trata de literatura, o simbolismo, né? O simbolismo. Por quê? Essa obra aqui, ela é muito sugestiva. É a impressão do sentimento da mulher, a impressão de movimento atrás, a impressão da quantidade de pessoas. Ó, a gente pode ver que aqui já tem muito mais borrado do que na obra anterior. Estão vendo? Os traçados aqui, eles ainda estão presentes. Não na copa das árvores, mas nas pessoas. Aqui, olhem só, os traçados, as linhas retas, já não existem mais. Né? Já não existem mais. Não existe lembre, não existe sobreposição de tinta na tela, mistura de tinta na paleta de cores. Quem faz isso são os nossos olhos, então é uma experiência óptica. Isso é bem visto aqui na obra, tá? E é uma arte sugestiva, né? É simbolista, dá a impressão do sentimento da mulher, a impressão do local, a impressão da ação, a impressão, será que isso aqui é um espelho, né? Ou será que é um bar como que eu posso dizer, uma ilha, né, no meio do salão, né? Então a gente não sabe direito, não sabe se aqui é o reflexo da mulher, então a gente tem a impressão. E a impressão é super importante no impressionismo. Gente, aqui já é o Claude Monet, tá? O Monet talvez seja o artista mais importante do impressionismo. A gente vai ver várias obras dele. Ele também é francês, tá? E essa obra é muito, talvez a mais importante do impressionismo, justamente pelo nome e pelo traçado, tá? Então chama Impressão Nascer do Sol. Impressão Nascer do Sol e é do Monet, Claude Monet. Então olha só, gente, é o nascimento do Sol, né? Ali, provavelmente no Rio Sena, que corta Paris. E a gente tem, olhem só, aqui, normalmente, como que o artista representa o reflexo do Sol na água? Ele representa assim? Não, ele representa como reflexo mesmo, né? Ele representaria como um reflexo único. E não é o que a gente vê. O que a gente vê é isso. Então parece um dia mais ou menos nublado, até porque a gente não consegue ver direito o que tem aqui por trás, embora pareçam ser algumas fábricas, alguns barcos, né? Aqui a gente vê um barquinho, aqui a gente vê outro, mas gente, não pode ser que tenha sido um dia aparentemente nublado, né? Aquele amanhecer meio nublado, quando a gente consegue ver o sol bastante laranja e ele está nascendo, e aí as nuvens começam a dispersar. Isso é o que o Claude Monet quis representar. Então, ele saiu muito cedinho da sua casa, colocou a tela na frente dessa paisagem aqui, esperou o sol nascer e pintou, muito provavelmente, essa tela em 15, 20 minutos. Tá? Eu não sei, eu estou exagerando o tempo, não sei exatamente quanto tempo levou, mas é assim, gente, é assim que os impressionistas fazem, tá? Eles saem do ateliê e pintam nas ruas, ok? Olha só os traços, olha os traços aqui, gente. Isso aqui, o Rio Sena não é verde, tá? Ele é muito mais escuro do que isso aqui. Mas a impressão da luz solar batendo no rio a essa hora da manhã deu a impressão de cor verde. E o Monet utilizou a cor verde, portanto, para representar isso. Então, gente, é isso, é uma quebra. Por quê? É um rompimento com a arte neoclássica, porque se você pegar um quadro neoclássico e colocar do lado desse, não tem como você me dizer que são as mesmas regras, o artista foi ensinado as mesmas coisas.
os artistas estão preocupados com as mesmas técnicas ou com o mesmo tema, tá certo? Mas, ainda assim, é a representação da realidade, assim como lá era, tá? Olha, aqui é Mulher com a Sombrinha, ou também chamado O Passeio, e a do Monet eu tive o privilégio de ver lá no Museu d'Orsay algumas obras do Monet, tá? Então aqui Mulher com Sombrinha, aqui outras duas dele com a mesma temática, tá? E é a Camille, que foi a mulher do Monet, e o seu filho, Jean, tá? Então a gente tem aí a gente chama essa forma de fazer arte de enquadramento fotográfico, tá? Enquadramento fotográfico. Por quê? A gente está vendo que essa mulher ela estava virada, né? A Camila ela estava virada lá para o Jean, ou mais para frente, e parece que o Monet chamou ela na hora e ela fez esse movimento aqui. Ela virou. Ela virou com a sombrinha e o Monet captou justamente o momento em que ela vira. Assim como essas duas moças aqui, tá? Que podem ser também a Camille, eu não me lembro direito. Mas olha só, olha que interessante o movimento captado pelo vestido, né? Aqui pelo chapéu e pela roupa da Camille, tá certo? A gente tem as nuvens sem forma, sem linha em volta, e isso acontece com as gramas também. A grama parece ter flores, né? Mas a gente não consegue distinguir direito, que é justamente a hora que o vento bateu, a gente tem a sensação de vento batendo, então, é o que a gente vê na hora, né? Aqui também dá pra ver isso. Aqui também dá pra ver isso. E são muitas cores, né? São muitas cores. Ah, ele misturou a cor na paleta? Não, gente, não misturou. Ele colocou as cores juntas na tela, tá? Sem misturar. E nós estamos misturando com os olhos. Essa daqui é muito interessante. E talvez vocês guardem o impressionismo por causa dessas três obras. E talvez seja muito fácil. Então, gente, essa aqui é a Catedral de Romain. O Monet também pintou ela, tá? E são 30 telas. Ele fez 30 telas dessa mesma catedral, desse mesmo ponto de vista, tá? Ah, professor, então por que que saiu diferente se é a mesma catedral ou no mesmo ponto de vista? Por quê? O Monet escolheu fazer em horários diferentes. Então, todo dia ele ia lá e pintava uma tela. E ele decidiu fazer em climas diferentes, tá? Então foram em horários diferentes e climas diferentes. Aqui a gente tem essa capela representada ao anoitecer, tá? Aqui ao entardecer e aqui em pleno sol. Então olha só que interessante, é a mesma catedral, o mesmo ponto de vista, a gente olhando ela totalmente diferente no quadro. Isso aqui é impressionismo. Por quê? O Monet teve que ir lá pintar ela em diferentes horários, diferentes climas. Ele experimentou luz, experimentou cor, tá certo? E experimentou os efeitos da luz na cor. E é, logicamente, a arte do momento, né? É uma arte que não tem linhas traçados retos, né? Ó, gente, essas três obras aqui, se vocês lembrarem dela para o vestibular como impressionistas, vocês vão lembrar de todas as características do impressionismo, porque todas estão presentes aí, tá? Aqui, gente, essa obra também é do Monet, chama Water Lily Pond. Então, a ponte, isso aqui é um jardim que ficava na casa do Monet, tá? E o Monet amava esse jardim e ele pintava as flores, né, de água que existiam ali. E ele fez uma série de pinturas sobre esse jardim, eu consegui ver algumas, são pinturas grandes, como vocês podem ver, mas eu vi uma que completava praticamente a parede do salão, muito, muito grande sobre essas flores, tá? E super impressionista, eu coloquei aqui um link para vocês verem que tem uma sequência dessas pinturas, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês acessem depois para ver, é muito, muito lindo no meu ponto de vista, né, de fruição, tá? Então, aí o Monet, acabamos com o Monet. Aqui, gente, agora a gente vai ver o Renoir. O Renoir também é um artista francês, tá? É Pierre Auguste Renoir.
E essa obra chama Baile de Moulin de la Galette. Então a gente tem aí um cotidiano parisiense de festa, né, de dança, né, parece um baile mesmo. E o mais interessante dessa obra que eu quero que vocês vejam é que, professor, tem um monte de pontos nas roupas das pessoas, nas faces das pessoas que são mais iluminados. Olha aqui, olha aqui, aqui. Em todo lugar vocês conseguem ver. Em todo lugar vocês conseguem ver. O que que é isso, hein? O que que é isso? No chão dá pra ver, né? No chão dá pra ver, no chapéu dá pra ver. O que que é isso? São justamente as folhas, gente. São as folhas, tá? Então a gente tem a luz batendo nas folhas das árvores. Isso normalmente deixa sem as marcas. Mas quando a luz atravessa, fica um ponto mais claro. Então é um baile acontecendo ao ar livre, sobre as árvores, e até isso o Renoir quis registrar, né, a luz passando por entre as folhas e iluminando certas partes das pessoas e do chão. Né? Então olha só que interessante essa visão de realidade e de estudo da luz e da cor dos impressionistas, aí o Renoir. Tá? Aqui, ó, é uma foto do quadro, né? É um quadro menor. Eu consegui ver ele também lá no Dorset. E agora a gente vai falar do carinha que foi o mais acadêmico dos impressionistas, tá? Que é o Degas, Edgar Degas, ou Degas, né? Se escreve Degas, ou Degas. E aqui, essa obra aqui dele, vocês podem ver, é mais impressionista do que essa aqui, mas essa também é impressionista ainda, né? Por isso que a gente fala que ele é o mais acadêmico, vamos dizer assim, o que menos fugiu às regras, tá? E essa obra aqui chama A Primeira Bailarina, beleza? A Primeira Bailarina. E aqui a aula de dança, tá? Então a gente tem dois ambientes fechados, aqui um palco, aqui um salão de aula, né? Dois ambientes fechados com luz artificial. Isso também acontecia no impressionismo. O Degas que vai pegar isso aqui, tá? A gente vai ter o cotidiano, o Degas, ele gosta muito de bailarina, então representou bailarina, pensem no Degas, tá? Porque ele amava o cotidiano da dança clássica, tá? E a dança, o balé, como eu já disse para vocês em outras aulas, é uma dança clássica, com muitas regras. Então, olha só, eu estou representando uma dança super clássica através de um movimento de arte plástica que quebra com um movimento clássico de arte plástica. Olha que legal. A gente tem academicismo no tema, né? O balé é acadêmico, então academicismo no tema, regras no tema, e na técnica, na pintura, nós temos a fuga do academicismo. Interessante esse paradoxo, né? Esse panorama dicotômico. Então, prestem atenção nisso, tá? O Degas, ele é impressionista pelos motivos, não pela regra. Porque ele segue mais a regra, mas o motivo ele quer representar bailarinas dançando. Não tem como você representar uma pessoa dançando na visão dos impressionistas sem que haja distorção da imagem, tá certo? Sem que haja distorção das linhas anatômicas, entenderam? Então ele é impressionista pelos motivos e não pela regra, tá? Pela regra impressionista, mas pelos motivos do tema mesmo. Embora o tema seja uma dança neoclássica não, uma dança academicista, cheia de regras, que é o balé. Gente, essa obra está no MASP, tá? E também é do Degas, e é uma escultura, né? A Pequena Bailarina de 14 anos. A gente tem uma sugestão de sentimentos nela, né? A menina parece estar uma sensação de calma e leveza, tá certo? Os braços para trás, uma posição mais regrada do balé, de forma mais regrada mesmo, né, sem muito movimento, mas mesmo assim o rosto e o olhar para cima, os olhos fechados, né, sugere um sentimento. A gente tem uma super revolução na arte aqui, que o tutu
né? Essa sainha que as bailarinas usam, ela é um tutu de verdade, tá? É tecido de verdade. E também o laço é de verdade. Então, a gente está vendo a escultura utilizando novos materiais. Gente, se vocês pararem para pensar sobre o que a gente conversou em escultura na arte moderna e na arte contemporânea, o que é, se não a utilização de outros materiais, né? Então isso começou aqui com o Degas, tá? Na Pequena Bailarina de 14 anos, quando ele utiliza um tecido para fazer um tutu de verdade, vestindo a escultura da menina, tá? Essa escultura, ela não é muito grande, mas ela está aqui no MASP, em São Paulo. Quem tiver oportunidade, vai visitar, que é muito, muito legal, tá? Bom, aqui é o 4 de julho. Aqui a gente já está saindo da Europa, tá? Eu só queria trazer um pouquinho mais fora da Europa. Então aqui é o 4 de julho, como vocês sabem, é a celebração da independência dos Estados Unidos. E foi feita pelo Charles Hassan, nos Estados Unidos mesmo, tá? Essa obra aqui, tá? Então essa obra aqui. Só que ela é uma cópia dessa obra aqui, uma cópia, pelo menos temática, né? Da celebração, é, da festa francesa, que também é em julho, né? Eu não me lembro o dia direito, mas também é em julho. Mas aqui só para mostrar para vocês mesmo que o impressionismo saiu e veio inclusive para o Brasil, tá, gente? Veio inclusive para o Brasil, vou mostrar para vocês. Ó, aqui é o Seurat. Quem lembra do Seurat? O Georges Seurat. Seurat se escreve, tá? Seurat. O Seurat, gente, o Seurat, ele é um pós-impressionista, lembra? Vocês se lembram disso? Ele é um pós-impressionista. Só que ele começou a sua carreira como impressionista, tá? Impressionista. E aqui ele não tem ainda todas aquelas características de pontilhismo, né? Que ele vai desenvolver ao longo do pós-impressionismo, tá bom? Mas a gente tem estudo da cor, estudo da luz, e é bastante impressionista essa obra aqui. Então, a gente viu que isso é comum, né? Normalmente o artista ele começa de uma forma, ele vai evoluindo suas obras, e ele se acha no movimento depois de uma certa idade, de uma certa experimentação. No caso do Seurat, ele vai do impressionismo ao pós-impressionismo, ou do impressionismo ao pontilhismo. Aqui, gente, a gente vai ter já outras pinturas impressionistas, mas eu trouxe isso aqui para vocês, gente, porque assim, nós temos negligenciado normalmente na história da arte as artistas que são mulheres, né? As artistas mulheres. E nós tivemos muitas impressionistas no mundo, na França, nos Estados Unidos e até no Brasil, que foram muito importantes para o desenvolvimento da arte impressionista. Tá? Inclusive, trouxe algumas aqui para vocês. Tá? Eu queria lembrar vocês que uma delas, a Berthe Morisot, ela foi parte do grupo do Monet, ela conheceu o Cézanne, tá? O Cézanne conheceu esses outros artistas também antes de produzir. E ela foi importante para o desenvolvimento, por exemplo, do impressionismo ali francês da época, tá? E contribuiu com obras, inclusive, para o Salão dos Recusados, tá? Eu não trouxe uma obra dela aqui, mas eu vou apresentar para vocês outras artistas. Essas duas aí, essas duas obras são da mesma artista, tá? Da Mary Cassatt. E a Mary Cassatt é estadunidense, tá? Uma impressionista estadunidense. Lembrando que quando o movimento sai do país, gente, ele tende a sofrer mudanças, né? Porque a arte é cultural, então ela depende do local, da temporalidade, do artista, de quem vê, né? Então muda um pouquinho o impressionismo, sim, tá bom? Aqui a gente tem a Lucy Bacon, também dos Estados Unidos. Aqui a gente já tem a Eva Gonzalez, que é francesa, tá?
E aqui a gente tem a Georgina de Albuquerque, que é uma iluminista brasileira. Tá bom? Então, para vocês verem que o iluminismo ele chegou no Brasil e também chegou nas mulheres artistas brasileiras, tá? E que foge muito ao que no Brasil era considerado belas artes na época, né? Que é o neoclassicismo ainda, aquele neoclassicismo da missão e o romantismo, né? E o romantismo, beleza? Então, aí para apresentar para vocês que na arte a gente também tem artistas mulheres que precisam ser valorizadas e as impressionistas normalmente são esquecidas por quem estuda arte, tá? Mas elas existiram e são importantes para o desenvolvimento da arte impressionista e para a arte que vem depois nos diversos países, tá certo? Então, impressionismo não seria limitado pelos contornos da vida, hashtag beijos de luz. Gente, é muito. Eu acho ótimo esses memes, porque resume muito o movimento. E hoje eu acordei impressionista, mas de longe tô ótimo, de perto tô todo decomposto. É mais ou menos isso, né? Então aí minha sugestão de referência para vocês, que é muito importante para as próximas aulas, quem não viu até agora, as aulas de pós-impressionismo, arte moderna e arte contemporânea. E o meu agradecimento, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Essa é a última aula gravada. Encontro vocês semana que vem na nossa aula de exercícios de arte contemporânea e vamos seguindo aí até o El. Fiquem bem, qualquer dúvida me chamem. Abração.